aquarianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. E vamos à sua leitura mensal, mês de abril de 2026. Que seja um mês de muita vitória, seja um mês de paz, equilíbrio a cada um de vocês e que vocês possam chegar aos seus bons resultados, aquarianos. Vamos lá, abrindo com mensagem oracular, com mensagem para os aquarianos. Mês de abril. Ampola. Símbolo de alquimia e transformação. Destaca a capacidade de criar mudanças positivas em sua vida e autotransformação. Assim como a ampola guarda poderosas transformações, liberte a sua essência. Você é a alquimia da sua própria validação e renascimento. Suas experiências e falhas não definem quem você é, mas moldam o caminho para uma versão mais forte e resiliente de si mesma. Erros são os passos essenciais na jornada da autotransformação. Eu sinto que vocês possam estar num momento de cobrança, né? Se cobrando muito, cobrando situações por algo que não deu tão certo, ou por algo que não saiu da forma cujo qual você planejou, cujo qual você esperava, ou tinha uma expectativa de acontecimento específico. Em resumo, Aquário, independente de qual ponto vocês estão aqui, o oráculo está dizendo que tudo isso que vocês estão passando, que talvez não estejam nos seus moldes, mas está passando por um ciclo de transformação. Use dessa força para transformar, tá? Não use da insatisfação, de repente, para moldar uma nova realidade. Isso não dá, dá, né? Mas quando você utiliza de situações que não foram tão legais para moldar, né, uma nova realidade, se você está moldando essa nova realidade com perspectivas do passado, poxa, esse novo vai ser quase mais o mesmo, né? Ele vai ter momentos muito parecidos, pessoas muito parecidas com aquilo que se foi no passado. Então, o momento ele está falando, olha, Aquário, esse momento vocês estão realmente mudando, modificando a sua perspectiva, ou as situações que estão acontecendo no seu hoje estão levando você a mudar essa perspectiva, a mudar o seu posicionamento, ok? O que já foi são águas passadas, né? Então o momento ele pede para você essa revolução interna, essa autotransformação, ok? Então essas mudanças positivas que vocês querem, elas vão estar muito vinculadas a você também, tá? Tem coisas no externo que a gente consegue, né, alterar, ajustar, mas tem coisas que não. E isso que você não consegue ajustar, ele vai falar muito sobre você, tá bom? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo simples, mas para vocês entenderem. Você precisa, de repente, conversar com alguém, mas você sabe que esse alguém é uma pessoa difícil, seja lá por qual razão. Você vai chegar numa comunicação difícil com esse alguém? Não dá. Então, vai ficar aquela coisa assim, a conversa não encaixa. Você sabendo que esse cenário, essa situação é difícil, você vai ter uma nova abordagem. Você vai com mais tato, você vai com mais informações, você vai com mais argumentos, ok? Você vai preparado para esse movimento. Então, esse movimento de autotransformação é isso. É um objetivo que você queira chegar, ou algo que você queira modificar, que talvez não seja tão simples, ele vai exigir de você essa mudança, essa preparação para que você chegue nesse objetivo. E esse objetivo, essa pessoa, ele pode, de repente, com essa nova abordagem, com essa nova postura, com essas novas, né, justificativas, talvez, você alcançar aquilo que você precisa, tá? De uma forma mais flexível. Aquário, vamos para a energia do mês? Vamos saber qual energia vai estar ativa no mês de abril para vocês. Vamos lá. Qual a energia? Mês de abril. A Imperatriz. Olha, tá vendo? O poder de transformação, ele tá nas suas mãos. Porém, essa transformação, ela vai falar muito sobre... Aqui tem uma energia muito forte materna, tá? Sobre vocês, seja você nessa vibração de maternar. E entenda, o maternar não é somente um filho, mas você quer cuidar de um projeto, você quer cuidar de um filho, cuidar de uma criança. Você pode estar gerenciando pessoas ou situações que vai exigir de você essa postura mais acolhedora, essa postura mais generosa, essa postura mais
dinâmica, no sentido de estar mais aberta a possibilidades. É um momento muito propício para que vocês escolham aquilo que chegar para você. Então, de repente, olha, você está precisando de uma transformação em algum cenário da sua vida. Só que você sabe que você precisa de uma ajuda, de repente, né? E Aquário pode falar, não preciso de ajuda de ninguém. Aqui tá falando, ó, pense bem, porque aqui você pode receber uma ajuda, aceite essa ajuda. Aquário, o que vier para vocês, receba, sejam receptivos. Claro que vocês vão filtrar, né, aquilo que é bom ou não para você. Mas aqui fala de um momento realmente de acolhimento. A carta da Imperatriz para esse mês para vocês é uma carta muito positiva, que vai falar sobre recebimentos, vai falar sobre abundância, vai falar de bons acontecimentos chegando para você, ajuda, de repente são soluções que você precisa. Olha, se você tem um problema, Aquário, específico na sua vida, pode ser que esse problema não seja resolvido, mas você consegue um auxílio para contribuir com esse problema, entende? Você consegue uma oportunidade para, né, mais adiante resolver essa questão, entende? Então é um mês bastante abundante, mas vai ser muito importante vocês estarem nesse posicionamento, de estarem, como foi dito, mais maternais, no quesito de acolhimento, tá? Daquilo que vier para vocês. Isso, essa energia, ela vale tanto para vocês aquarianos, quanto para as aquarianas, ok? Aqui é energia. Então, é um mês realmente bastante propício de transformação, de geração, tá? É um mês que vocês estarão gerando muitas coisas, gerando uma nova ideia, gerando uma nova perspectiva. Sinto que é um mês de muito cuidado ou autocuidado. É um mês que tá muito abundante. Eu sinto que é um mês que tá abundante para vocês. Só que é importante falar e frisar, Aquário, nem todo mundo tá na mesma vibração, ok? E também essa leitura, ela é coletiva, tá? O que às vezes pode ser para vocês abundante, num sentido, para o outro não é. Para o outro é uma outra situação. Então, não é um mês para vocês ficarem muito fixos numa ideia específica. Aqui é uma situação abundante, é um mês abundante, é um mês de geração, é um mês de transformações e que vai exigir de você essa flexibilidade. Sabe aquela coisa assim? Coração de mãe, né? Cabe muitos, né? Sempre cabe mais um, digamos assim. Então, é um mês, realmente eu tô sentindo muito essa coisa de acolhimento. O que vier de ajuda para vocês, acolham. Mesmo que seja uma palavra, acolha. Vocês mais adiante vão entender o porquê, tá? Então, saibam trabalhar esse mês o recebimento. Isso engloba muito no quesito de transformação, de crescimento, de validação, tá? É isso. É isso. Ok. Vamos agora para a mensagem geral, aquarianos. Vamos lá. Mensagem geral para o mês de abril, para os aquarianos. Aqui tem alguma situação que me parece que vem de terceiros, tá? Alguma ação, uma comunicação que parece algo muito sutil, mas do nada vira uma grande mudança e algo muda aqui para vocês nesse mês repentinamente, tá? É um mês que vocês vão precisar sim contar com a contribuição de um grupo ou de pessoas, tá? A ajuda que vier, ela vai ser bem-vinda. Aquário, deixa eu ajustar a câmera aqui para vocês. Essa mudança que chega, aquarianos, ela ainda precisa de uma estabilização ou um desenvolvimento, mas pode ser algo um pouco surpreendente para vocês. Talvez vocês não estejam, ou as pessoas cujo qual vocês estão envolvidos não estão acreditando muito em alguma mudança. E aqui tá dizendo que vai ter uma mudança, vai ter um movimento, pode chegar algo que traz uma força, traz um avanço, traz uma modificação de fato, tá?
Isso pode envolver uma viagem, pode envolver um deslocamento, uma realocação, uma alteração, tá? Isso vai trazer algo muito mais benéfico. Eu sinto uma certa estabilização, tá? Nesse ciclo de mudança, ok? Olha, de fato, é o mês que vocês vão estar se unindo a pessoas, ou estar contratando, de repente, não é de fato você se unindo a pessoas, mas pode ser você contrata um serviço, que você fala, poxa, esse serviço me é muito funcional neste momento, e eu não sinto que seja de uma única pessoa, pode ser de pessoas diferentes, tá? Para que você alcance um resultado, porque você entende que algo precisa nesse mês estabilizar, tá? Precisa se desenvolver melhor. Sabe assim, quando o pontapé foi dado? O pontapé já foi dado. Agora eu preciso dar continuidade nisso, eu preciso alimentar essas mudanças, esse pontapé que foi iniciado, tá? E vocês vão contar com a contribuição de alguém para que isso aconteça, tá bom? Então não é um mês para que vocês tenham pressa ou que vocês queiram resultados rápidos, não é isso. É um mês de desenvolvimento, tá? As coisas parece que nesse mês elas ainda estão precisando ser ajustadas, mas já estão em movimento. O importante que o jogo está falando para vocês é que o movimento ele já está acontecendo. Vocês estão saindo de uma inércia, tá? Ou de algo muito simples, acontece uma coisinha aqui, para, estaciona. Não, a coisa começa a ter um movimento melhor, mas ainda precisando de um investimento, precisando de uma dedicação maior, tá? Por isso, terceiros dentro dessa história, porque me parece que nem tudo você consegue ou conseguirá administrar, tá? Lembra que foi dito aqui com a Imperatriz, né? Coração de mãe cabe sempre mais um? É isso aqui. Estejam abertos e receptivos, tá? Aqui fala que mesmo que as pessoas, Aquário, deem as costas a alguma situação, ou uma pessoa em específico dê as costas a uma situação, é para você persistir. Eu não sei o que isso significa. Persista, tá? Porque a sua contribuição, ela vai movimentar aqui, não vou falar mover uma montanha, tá? Mas move a roda da fortuna, tá bom? Aqui podemos ir um pouquinho mais a fundo neste mês de abril, tem algum aquariano movimentando alguma questão que possa falar da sua ancestralidade ou padrões kármicos. Sabe quando você percebe que, poxa, esse padrão, os pais passaram, os avós passaram, os irmãos passaram, entende? Você fala, isso eu não quero pra mim não, tá? Então tem um cair de ficha, uma compreensão e onde você começa a se dedicar nesse ponto para fazer o que precisa para cortar esses vínculos ancestrais. Aqui vocês estarão nesse mês agindo com muito mais prudência e segurança. Você não tá com pressa esse mês, você não estará. Lembra a carta da Imperatriz? Tem uma coisa de ser gerado, tá? É um momento de transformação, então vai exigir muito de você. Se você é uma pessoa muito acelerada, é um mês que vai exigir de você essa prudência maior. Se você já é uma pessoa muito mais pacata, com dificuldade de, né, se posicionar, é um mês que você vai perceber que o posicionamento vai ser importante. Entende? Tem uma questão de mudança, de transformação aqui na postura de vocês, tá? Vocês podem se decepcionar com uma pessoa esse mês, hein? Aqui traz um rei de copas e um cavaleiro de espadas. Sabe aquela pessoa que é muito quietinha, muito pacata, talvez não se posicione, não fale muito, não verbalize, aquela pessoa que faz sempre associável o político, sabe aquela pessoa política? É isso que eu tô sentindo. Vocês podem ter alguma decepção com essa pessoa esse mês. Aquário, esse mês também, vamos lá.
É um mês realmente de muitos encerramentos, é um mês de uma finalização de um processo muito árduo da sua vida. Não foi dito que alguém está rompendo com a ancestralidade, com padrões ancestrais. Vocês estão encerrando, é algo muito duro, é algo muito difícil, né? De soltar, porque mexe com as suas emoções, mexe com o seu mental. Aqui é como se alguém tivesse. Sabe quando a pessoa ela passou anos numa guerra? E essa pessoa volta para casa. Então, quando ela volta para casa, é um cenário completamente diferente. Uma rotina diferente, a pessoa estranha. É isso que eu tô sentindo aqui. Alguém meio que fora, se sentindo um pouco deslocado, é isso que eu tô sentindo. Tô tentando clarificar para vocês o sentimento que tá me vindo. É uma pessoa realmente que tá se sentindo deslocada das situações, das pessoas, mas é porque vocês estão nessa fase aqui da transição, tá? Vocês estão numa fase de, sabe, de sair de um cenário de grandes responsabilidades. Você foi colocado em cenários que você tinha que ter muitos excessos, então é como se fosse uma rotina ali, alguém acostumou com isso, um condicionamento pesado. E você percebe que, poxa, eu preciso soltar isso. E esse soltar é que tá difícil, esse mês, tá? Porque algo, ele encerra, tá? Uma dor, um peso, um cansaço, esse mês aqui, ele encerra. Ele encerra, mas ele te liberta. Mas você ainda olha muito pra isso, tá? Se não é seu, é como se você estivesse olhando para algo assim. E você se sentindo meio que refém do que fazer, né? Eu tô olhando essa situação, mas eu não tenho muito o que fazer nessa situação. Eu não consigo, talvez não consiga ou não posso me posicionar, entende? Mas isso chama você, isso... tem uma coisa estranha aqui, né? Mesmo que não seja com você, você tá olhando esse processo de finalização, você tá acompanhando isso meio que sem poder fazer nada. Vamos lá. Opa, caíram muitas, eu vou jogar de novo, tá? Vamos lá, o que vem para os aquarianos, mês de abril? Alguém pode precisar de você esse mês, pode ser um jovem, tá? Um jovem. Tem um jovem aqui que tá afastado. Ou esse jovem está se afastando. Esse afastamento ele pode ser de fato físico, como pode ser emocional, claramente emocional também. Essa pessoa tem um afastamento emocional e essa pessoa vai... Não é que essa pessoa vai pedir pra você, olha, me ajude, não sinto isso. Você pode intuir e sentir, porque é uma pessoa que ela está muito imersa nas emoções dela, só que são emoções profundas aqui, tá? Seria interessante, nesse caso, pelo Rei de Espadas, aquarianos, vocês observem. Não é aquela coisa que você tenha que falar. Você observar, você vai perceber todo o cenário dessa pessoa. E você pode conduzir ou auxiliar esse alguém de uma forma silenciosa. Trazendo o quê? Energia para essa pessoa. Porque é uma pessoa que ela está se afastando. Então, se for um caso aqui, vamos lá, um caso de alguém com uma certa depressão, por exemplo. Essa pessoa ela tende a ficar mais fechada, essa pessoa tende a não se comunicar com as pessoas, essa pessoa, caso não seja um jovem, pode ser uma pessoa muito infantilizada pelo pajem. Com emoções muito infantilizadas, então a pessoa com dificuldade de amadurecimento nas emoções, tá? Então pode ser um adulto também, tá? Vamos lá, então essa pessoa ela, com um quadro como esse, ela pode se afastar, não querer se comunicar, então... uma pessoa um pouco dispersa, né, da realidade. E aqui é como se você pudesse auxiliar esse alguém, mas de uma forma silenciosa, tá? Trazendo energia, vigor, movimento, auxiliando essa pessoa talvez de alguma forma a se posicionar, a voltar a acreditar, a sonhar na vida. Essa pessoa pode ter passado por uma perda. Essa
pessoa não superou essa perda, essa partida. Eu sinto aqui claramente é uma pessoa que tá desconectada da realidade, tá? Essa pessoa passou por uma perda. Se essa pessoa não passou por uma perda, essa pessoa ela pode vir a passar por uma perda. E é nesse ponto que essa pessoa vai precisar de auxílio. Se você já percebe isso, essa possibilidade é como se você já pudesse antecipar os fatos, tá? Aquarianos, a gravação, por alguma razão, ela pausou, ela travou. Eu continuei tirando a carta aqui, ó. Tirei mais um lance, tá? De cartas. E tava pausado. Então, assim, se alguém aqui precisar, né, passar lá, é como se alguém fosse passar por alguma perda. Então, você já pode se antecipar a esse quesito, tá? Em auxiliar alguém, porque essa pessoa, ela pode ter alguma dificuldade de retornar, tá? A lucidez, enfim. Ok, vamos lá. Voltando aqui. Tava falando, e a hora que eu olhei, não estava gravando. Mas vamos lá, tudo bem, aquarianos, tá tudo bem. Importante manter o centramento. Aqui é o seguinte, aquário. Esse mês vocês vão ter alguma proteção bem legal, tá? Isso envolve sim a espiritualidade, com toda certeza. Por quê? Estão te protegendo do quê? Provavelmente de você mesmo. De alguma situação que você sinta preso, sabe? Naquela crença, naquele medo, naquela insegurança, onde a mente é o seu maior inimigo, entende? Então vai ter uma proteção sobre isso, te auxiliando, te guiando, te protegendo para que você não se sinta meio que desnorteado. Se vocês, aquário, aqui fala 5 de ouros e 5 de copas. Essa espiritualidade, inclusive, ela tá ajudando, aqui não tem nada a ver com religião, mas com espiritualidade. Essa espiritualidade, inclusive, está ajudando vocês a se anteciparem a algum fato que alguém possa se beneficiar. Então, sabe quando alguém pode utilizar de uma fragilidade para se beneficiar? Tem alguma coisa assim. Então, tem um espiritual, de alguma forma, atuando nesse mês de abril, para que vocês abram os olhos, para que vocês percebam coisas que vocês não estão, ou não estão visíveis, ou alguém não deixou muito claro, mas é importante você saber, tá? Então, tem alguma coisa assim, o espiritual, ele tá movimentando energias, movimentando os pauzinhos aqui para que você não seja prejudicado. Você tá sendo protegido aqui, claramente. E aqui temos alguém que pode ter uma influência social, essa pessoa pode ter um cargo importante, essa pessoa vai lhe auxiliar de alguma forma, tá? Essa pessoa vai estar à frente de alguma situação, aqui te auxiliando, tá? Para que você não venha a ficar numa situação desfavorável, tá? Certo. Aquarianos, eu vou fechar essa leva de energia, vou voltar com trabalho e amor para vocês, tá? Peço desculpas aqui, mas enfim, houve, não sei por qual razão, travou a gravação, enfim. Mas a mensagem chega para vocês de qualquer forma. Não vai ser isso que vai impedir. Vamos lá, aquarianos, mês de abril. Qual a energia de trabalho para o mês de abril para os aquarianos? As duas. Olha, não é um mês tão simples para vocês. Pode ter alguma questão relacionada à saúde que pode interferir na energia de trabalho de vocês, tá? Alguma dificuldade na saúde, algum embaraço. Se você fala, olha, aquário não tem problema nenhum com ninguém. Aqui realmente é alguma questão que envolve a saúde.
Para outros, se você tem alguma dificuldade, ou você percebe, olha, no seu setor, no seu ambiente profissional aí, tem alguém que você fala, essa pessoa não é tanto de confiança, pede um pouco de atenção com esse alguém. Você vai conseguir resolver essa questão? Vai. Mas é importante, nesse mês no ambiente profissional, vocês acessarem mais informações sobre o seu trabalho, sobre essa questão que você está resolvendo, sobre esse problema que pode ter. Vai ser importante vocês terem muita clareza e lucidez, tá? Vocês resolvem e fecham com chave de ouro qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade. Se é uma trapaça, se é alguém sendo desleal, aqui vocês conseguem estar, mas devem estar atentos e conseguem resolver essa questão, tá? Alguns de vocês poderão precisar fazer algum investimento que envolve o seu trabalho. Aqui fala que dinheiro vai ter. O que pode faltar é motivação para alguns de vocês, tá? É um mês que pode ter alguma cobrança ou outra e vem de uma pessoa em específico essa cobrança no ambiente profissional. Mas de qualquer forma, aqui tá dizendo independente do que tá acontecendo, Aquário, vocês, olha, a chave com o sol, as portas se abrem para você. Se há algum problema, algum dinheiro que trava, alguma questão, não sei, um documento no trabalho que trava, vocês vão conseguir resolver e vão fechar com chave de ouro isso aqui, tá? Então, assim, é para se preocupar? Não é para se preocupar, mas é para estarem atentos, tá? Isso vai ser importante para vocês. Se você está desempregado, desempregada, aqui pode estar tendo alguma divergência na visualização do seu currículo, talvez reformular esse currículo, deixar informações mais claras, mais objetivas, porque aqui vem uma proposta para vocês sim. Se de repente, aqui tá falando que tem uma pessoa que por alguma razão, essa pessoa talvez não queira que você seja beneficiado disso, tá? Desse trabalho, dessa contratação. Então, sabe aquela coisa? Você entrega um currículo para uma pessoa te indicar. De repente, essa pessoa ela não tá numa energia nada legal, essa pessoa não está empenhada em te ajudar de fato. Entende? Nem entrega o seu currículo. Então, olha, o que você puder, você se mostrar, você levar em mãos, faça isso, tá? A chave nas suas mãos, ó, você abre a porta, é você quem vai fazer isso, tá? Seja visto, seja ouvido. Para alguns também a visibilidade vai ser importante, você se mostrar mais no seu ambiente profissional, tá? Divulgue o seu trabalho. Pode ser que você tenha que esperar um período também para fazer mostrar o seu trabalho, né? A gente tem a estrela, a serpente e os ratos, então espere um pouco, pode ter pessoas invejosas, pessoas incomodadas com a sua visibilidade no ambiente profissional. Espere mais um pouco, porque a hora certa de mostrar vai ter, tá? Vai chegar. Vamos lá falar de amor. Para os aquarianos, vamos começar pelos solteiros. Aquarianos solteiros, mês de abril. Caixinha. Homem. Serpente, tem um homem que vai te procurar aí do nada, tá? Esse homem tá muito encantado com você. Pode ser que você queira mais amizade com essa pessoa, mas essa pessoa tá bastante interessada em você, tá? Bastante interessada. E essa pessoa vai dizer isso, essa pessoa... Sol, essa pessoa vai dizer isso. E aqui, vamos lá. Se você é um homem, é possível que você se interesse por uma colega de trabalho ou uma colega dentro de uma colega, tá? Você que tá solteiro, pode ser que você se interesse por uma pessoa que é amiga, que você fala, não, até então era uma amizade, mas de repente você começa a olhar essa pessoa de uma forma diferente, tá? É uma pessoa um pouco pacata, é uma pessoa que você fala, não sei, né? Da onde surgiu isso? Mas surge, porque é uma pessoa que vai estar numa energia esse mês bastante viva, né? E vai te chamar a atenção. Você vai olhar essa pessoa como você talvez nunca tinha visto antes, tá? Homens aquarianos. Mulheres, tem um homem aqui realmente muito interessado em você. E pode ser aquela amizade colorida? Pode ser. Fixar esse relacionamento, não vejo isso neste momento, não.
Vocês não estão com pensamento em relacionamento, tá? Aquarianos solteiros, não estão com pensamento em relacionamento, não. Talvez vocês nem estejam saindo tanto. Estejam mais fechados, não estejam tão abertos a esse quesito de relacionamento. Vocês estão abertos a alguma relação casual. Os aquarianos que estão conectados a essa parte da leitura, vocês estão conectados a uma relação casual. Se você falar, poxa, eu aquariano quero um namoro, eu quero firmar um compromisso. Então, aqui é uma questão que você tem que rever. A carta do caixão fala de sentimentos muito profundos e enraizados, coisas lá do passado, que precisam ser revistas para que, de fato, você abra, ou melhor, você se abra a esse sentido de um compromisso em relacionamento amoroso, tá? Certo? Essa energia é para os solteiros. Porque até então pode aparecer pessoas que não se comprometam na sua vida. Então tem um trabalho interno seu que precisa ser feito, tá? Para que você agora sim se abra a esse sentido. Vamos lá. Aquarianos que estão no relacionamento. Flores. Aqui fala que o casal vai ter algum tipo de recebimento, uma alteração vai ser feita, vai beneficiar. A parte feminina dessa relação vai estar bem realizada esse mês. Não sei se, bem parece que essa consegue realizar conseguir algum documento, um contrato. Se vocês estavam com uma dificuldade de entendimento, vai ter uma clareza maior, tá? Parece que o ego, ou tinha alguém que é muito sensível nessa relação, ou até com picuinhazinha, sabe? Esse mês de abril as coisas começam a se diluir nesse quesito. Aqui fala que a paz reina, né? O equilíbrio vai reinar entre o casal. Um de vocês vai estar querendo focar muito na beleza. Cuidar mais de si, tá mais focado em você, nas suas realizações pessoais. Pode ser que você esteja, do casal vai estar mais fechadinho, sabe? Tem que partilhar as coisas ali do relacionamento, ok, né? Mas você vai estar mais intimista. Você vai querer estar mais entre a família, entre pessoas que você confia, tá? É isso. Certo? Pode falar de uma possível viagem para o casal, hein? Se não é viagem, vocês fazendo alterações que são aquelas alterações na vida, na rotina, que para não voltar mais, sabe? É isso. Vamos lá, mensagem final dos anjos para Aquário. Arcanjo Ariel, coragem, seja corajoso e defenda suas crenças e ideais. Tá vendo a dualidade? Olha. Seja lá o que te pressiona, é o mês que para vocês terem coragem para superar. Eu sinto que vocês têm alguma coisa que é importante manifestar, mas a crença pode travar vocês. Então, sabe quando você não ouve o divino? Quando você não acolhe o seu propósito interno e você fica sempre na dúvida. A vida nesse mês de abril para vocês, aquarianos, está colocando vocês em pontos que vocês se deparam, falam, ou eu aceito isso e realizo, ou eu travo. É mais ou menos isso. Mas a crença é um limite. Mas se eu fizer isso e for punido, mas se eu fizer aquilo, sabe aquela coisa assim? Tem isso aqui. Então isso pode ser uma grande cobrança para você. A vida tá cobrando coragem. Seja corajoso. Defenda suas crenças, né? A vida tá te colocando aqui para realmente você, olha, mostrar que eu sustento isso, eu sustento a minha palavra, essa é a minha ação, essa é a minha opinião e eu vou com coragem, mesmo que o externo esteja contra você. Talvez você, essa coisa de que as pessoas estão contra você, seja algo seu, é mais o seu mental te cobrando. Esse externo, ele pode nem ter tanta força assim, entende? Mas o seu mental acaba pressionando e faz você acreditar que, realmente esse externo tem uma força maior. E aqui eu tô sentindo que não tem. Tá? Arcanjo Ariel está dizendo isso para vocês, coragem, seja corajoso e defenda as suas crenças e ideias, então você não está errado no que você está fazendo, certo? Aquarianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel, Arcanjo Uriel sempre se faça muita luz e vitória em seus caminhos, sejam sempre muito, muito felizes. Tchau, tchau.